Silva. E aí, Diogo Silva, atualidades, semanal. Vamos gravar aí a semana que vai de 14 a 21 de setembro, tá? A semana que está entrando é uma semana que promete muitas coisas, sobretudo na ONU. Então vamos observar aí, eu sempre gosto de cantar na bola do que deve por vir, para que você já vá olhando para os temas e pegando o jeitão de atualidades, né? E aí fica mais fácil na hora de memorizar e já cria o hábito de entender atualidades e perceber aquilo que os concursos mais gostam. Então deve ter muita notícia sobre a ONU. Não se preocupa, porque semana que vem eu volto e falo também, comento também as notícias que acontecerem. Também procuro sempre fazer aí, coceirinha aqui, procuro fazer sempre aí um apanhado geral no final dos meses sobre a pandemia, né? E aí, como vai ser a última gravação a semana que vem, né, dia 28, sobre setembro, e aí eu volto e abordo a questão da pandemia com alguns números, porque a gente tem que estar sempre atualizando isso aí, né? Nesta aula eu vou fazer um estilo quase que um pouco diferente das outras. Eu vou mesclando, né? Ora eu falo mais do mundo internacional, ora eu falo mais do Brasil. Não sou eu que mando nisso, são as coisas que mandam em mim, né? São as notícias que dizem como eu devo agir. E essa semana eu vou misturar um pouco uma notícia lá de fora com a notícia aqui de dentro, porque está muito interligado. Por acaso ficou fácil de a gente fazer esse casamento. Isso é bem legal, fica mais fácil para você quando se associa uma notícia que está ocorrendo lá fora com um episódio aqui de dentro. Eu acho, pelo menos, né? É o sentido da vida, né? Da história, não fazer aí, e da própria geografia, uma análise estanque, sempre inserindo o Brasil num contexto maior. É isso que eu entendo como aí o mais evoluído nesse estudo das humanidades, tá bom? Então vamos lá para o primeiro slide. Semana aí de 14 a 21 de setembro. Sempre coloco esse primeiro slide para você não perder o ritmo da coisa, tá? E ir se orientando. Primeira grande notícia. Vou ver se eu sei falar o nome do desgraçado aqui. Yoshihide Suga é eleito primeiro-ministro do Japão. Vai manter linha do antecessor e entra no lugar de Shinzo Abe. Essa eu peguei do site Poder 360, tá? O Shinzo Abe, vamos falar um pouco do antecessor, né? Ele governou o Japão 2 vezes, de 2006 a 2007 e depois em 2012, né? E passou a ser, inclusive, o homem que mais tempo governou em dias corridos o Japão. O partido dele governa o Japão há 55 anos, Partido Liberal Democrático. Teve algumas curtas interrupções, mas é o partido mais forte do Japão aí. Esse Abe você conhece, é aquele que no final das Olimpíadas aqui no Brasil, esse que saiu, que renunciou, apareceu de Mário, né, no final das comemorações do Rio de Janeiro, já pronunciando que teríamos a Olimpíada que não tivemos em 2020, né? E esse é a grande frustração dele, porque tinha um desejo enorme de realizar essa festa esportiva e não conseguiu realizar, porque ele tem problemas de saúde gravíssimos, que já tinha inclusive afastado em 2007 deste cargo de primeiro-ministro, tá? O Japão é a terceira economia do mundo, perde para a China e para os Estados Unidos, então tudo que acontece no Japão é importantíssimo para a gente. A gente não pode aí abrir mão. É verdade que o Japão perdeu, aí o Brasil perdeu parte do comércio com o Japão em 50% aí nos últimos anos. O Brasil se aproximou mais da China, né? Mas o Brasil ainda compra principalmente carros do Japão em grande quantidade, né? O mandato desse que entrou, do Suga, que eu vou chamar de Suga para não ter problema com o primeiro nome, né? Ele termina o ano que vem. E ele é considerado um cara que vai seguir a linha política do seu antecessor, com flexibilidade aí, financeira, investimentos em infraestrutura. Essa é a cara um pouco desse governo que vai
continuar do Abe para o Suga, que foi aí, semana passada, eleito então primeiro-ministro. O Abe teve que ser porque ele tem uma colite ulcerosa crônica. É verdade também que a popularidade dele não andava lá essas coisas, porque todo governante tem a sua popularidade bastante arranhada em termos de Covid, porque ele também sofreu, porque o Japão não conseguiu, como nenhum país, conseguiu aí se dar bem diante desse episódio, tá bom? E aí ele disse, olha, como não sou mais capaz de atender as expectativas do povo do Japão, decidi que não deveria mais permanecer na posição de primeiro-ministro, portanto decidi renunciar. Vamos aguardar para ver o ano que vem quem será o novo primeiro-ministro do Japão e tudo que isso implica, né? O Brasil precisaria aumentar os seus negócios com o Japão, dado que é a terceira economia do mundo, e até o próprio Bolsonaro havia prometido isso no início do seu mandato. Também vai depender muito da condução da política japonesa, o que ocorrer na política norte-americana. Lembrando que em novembro nós temos eleição nos Estados Unidos e toda a política mundial se altera com isso, né? Vamos para a segunda notícia. Essa eu misturei. Essa é aquela que eu misturo. Essa é aquela que depois eu saio daqui, tá? É aquela que eu misturo Brasil e Estados Unidos. Bom, todo banco central lá nos Estados Unidos, se chama Federal Reserve, ele que dita qual é a taxa de juros que o Estado vai pagar pelo dinheiro que ele contrai emprestado. Aqui no Brasil nós chamamos de taxa Selic, né? Lá nos Estados Unidos quem decide essa taxa de juros é o Federal Reserve, Fed, né? E que está, e aí a notícia vem empenhada em usar toda a sua gama de ferramentas para apoiar a economia dos Estados Unidos nesse momento desafiador, para promover o emprego máximo e as metas de estabilidade de preço. Na verdade, o que existe no mundo hoje é uma certa paralisia, né? Ninguém quer ficar dando saltos econômicos, macroeconômicos, que envolvem juros, envolvem qualquer tipo de ação mais abrupta diante da pandemia. É preciso primeiro retomar, todo mundo terá uma recessão, já falamos isso aqui em outras aulas, né? E o juros sempre é importante, por quê? Porque os juros, quando ele está muito alto, ele tende a inibir aí o quê? Tenta inibir a inflação. Os juros mais baixos é porque a inflação não está alta, e é fato isso aqui no Brasil, né? Se você olhar também nessa semana, o Brasil também divulgou que vai manter a sua taxa Selic em 2%. É a mais baixa dos últimos tempos, né? Desde 96, o Brasil não tem uma taxa tão baixa. E o Brasil também, vou sair daqui, tá? Decidiu manter essa taxa porque, olha lá, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação no seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação, né? Então ele não pretende reduzir, mexer na taxa de juros. E ainda assim, o Brasil tem o 16º juros mais alto do mundo. Veja você que a taxa dos Estados Unidos é próxima de zero, né? O Brasil já chegou a 20%. Ainda está muito alto. Nós não podemos esquecer da aula passada, onde eu falei muito cuidado, porque realmente os alimentos da cesta básica estão subindo, mas o cálculo da inflação não é feito somente pelos alimentos da cesta básica. Portanto, nós temos aí uma situação onde, infelizmente, o arroz, o leite, o óleo, o feijão, a carne está subindo, mas a inflação permanece baixa. Por isso, então, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, os dois bancos centrais, aqui lá o Federal Reserve e aqui o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, decidiram manter a taxa de juros estável. O sinal disso para a gente é que a economia não está aí sofrendo grandes movimentos. Nós ainda estamos meio que marcando passo devido à pandemia e à lenta retomada aí no mundo dos negócios e do emprego e da economia, enfim, né? Você sabe muito bem que o Brasil tem proibição das pessoas entrarem em vários países do mundo. Na União Europeia só podemos entrar no Reino Unido, mesmo assim cumprindo quarentena. Enfim, então as coisas estão muito paradas aí no campo da economia, tá? Então, vamos lá para o próximo.
Bom, esta é uma notícia bastante... Foi muito chata por um lado, porque essa juíza que morreu nos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, é considerada uma das pessoas mais interessantes da história recente americana, né? Ela, inclusive, tem seriados, filmes, até desenho animado com a história dela, porque ela é considerada uma progressista, uma mulher avançada para o seu tempo, porque ela votou sempre a favor, ou pelo menos contra a discriminação de mulheres, tanto que as mulheres fizeram um movimento em homenagem a ela, contra a homofobia, contra a perseguição a homossexuais, contra a imigração, a favor do aborto. Ela era vista então na Suprema Corte americana, que tem aí um mandato hereditário, então ela morreu de câncer no pâncreas aos 87 anos, né? Aqui no Brasil não. Aqui o juiz da Suprema Corte se encerra, termina o seu mandato aos 75 anos. É o caso do Celso de Mello, agora em novembro, e do Marco Aurélio de Mello o ano que vem. Então o Bolsonaro deve indicar 2 novos juízes para a Suprema Corte brasileira, tá? Ao longo do mandato dele, se ele terminar o mandato em 2022. Não estou jogando praga, ninguém sabe, né? No Brasil, quantos presidentes conseguiram terminar o mandato? São poucos. Então, assim como o Trump já indicou 2 juízes também lá nos Estados Unidos para a Suprema Corte, e a Suprema Corte é que define basicamente as questões essenciais de um país, né? Inclusive, a Suprema Corte foi chamada a decidir recentemente sobre a eleição do Bush e do Al Gore, né? Recentemente, a Suprema Corte americana era composta por 5 conservadores e 4 liberais. Ainda que alguns conservadores votassem em algumas causas ditas liberais. O que isso significa? Significa que o Trump pode estar doido, desesperado para indicar, já disse que vai ser uma mulher também, porque o presidente, assim como aqui no Brasil, é o presidente que indica e o Senado que ratifica aí o nome deste ministro da Suprema Corte, aqui Superior Tribunal Federal, e o Senado é que vai confirmar o nome ou não, né? O Senado americano tem maioria republicana, então os deputados têm maioria democrata. E o Trump quer indicar, o que daria um total de 6 conservadores a 3 liberais. E isso, para muitos analistas, para muita gente entendido da legislação e juristas reconhecidos no mundo todo, entende que implica numa onda mais conservadora que o mundo já está vivendo e que possíveis decisões para as minorias, aos racistas também, contra o racismo, assim como a Ginsburg votava sempre contra, e nós estamos vendo essa onda de protesto nos Estados Unidos em 2020, isso seria um retrocesso, né? Nós temos que aguardar. Mas, de fato, foi muito feio o que aconteceu nos Estados Unidos, porque a mulher acabou de morrer, o Trump já estava falando em indicar, já quer colocar uma pessoa da sua confiança, devidamente fazer as homenagens a essa mulher, que é um ícone aí do mundo contemporâneo, respeitadíssima nos Estados Unidos e no mundo todo, pelos seus avanços na luta contra os direitos humanos, contra a falta de direitos humanos ou em defesa dos direitos humanos, e os caras, enfim, nem esperaram de fundo esfriar, já estão lá nos Estados Unidos falando no sucessor. Então muita gente encarou como uma falta de respeito aí a Ruth Ginsburg, tá? Então vamos acompanhar, é um processo lento também, deve demorar pelo menos 3 meses, mas lembrando que o presidente pode indicar até a posse do próximo. E a posse do próximo presidente é em janeiro de 2021. Então daria tempo hábil para que o Trump indicasse e aumentando essa onda conservadora que tanto nos assusta. Eu aproveitei nesta hora e comentei, como você bem viu, também a Suprema Corte brasileira, né? Por isso que eu falei que eu ia misturar. Bom, Peru. O Peru tem vivido uma história recente bastante dramática, né? 5 ex-presidentes, o Mala, Kuczynski, Alan Garcia, né? Estão presos ou com mandatos de prisão, ou ainda o Alan Garcia se matou quando houve denúncias ligadas ao Odebrecht,
com ele, né? E o Peru vivia uma, digamos assim, uma instabilidade política. Para contribuir, né, daqui a pouco eu falo da pandemia, nessa instabilidade política, esse atual presidente Vizcarra, que está em briga com o Congresso, teve aí um processo de impeachment aberto. Por quê? Porque ele teria ajudado um cantor amigo dele, Richard Cisneros, não é nem tão famoso, que ganhou contratos de 54 mil dólares. Nem é uma fortuna, mas é porque o Peru está engasgado com esse espinho na garganta desses processos todos aí de corrupção. E que o Vizcarra estava lutando. O mandato dele acaba o ano que vem. Pois bem, o que aconteceu? Abriram o processo de impeachment e ele não foi cassado. Entenderam os analistas que era melhor em tempos de pandemia não cassá-lo, porque poderia aumentar essa instabilidade. De qualquer forma, arranhou muito a imagem dele e do seu partido político essa atitude. Mas a grande questão que envolve o Peru, meu amigo, é que o Peru hoje é o pior país do mundo em termos de mortes por 100 mil habitantes. Olha os números. O Peru tem aí quase que uma pessoa a cada 1000 morre, 97 por 100 mil. Enquanto que os Estados Unidos, que é disparado a maior, enfim, tem o maior número de casos, o número de mortes é de 60 por 100 mil habitantes. Então o Peru está vivendo um drama com o coronavírus. Então, tudo, assim, a coisa lá, eles não têm um SUS que nem a gente. Por que isso aconteceu? Bom, muita gente, isso é uma coisa muito maluca, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas criticaram que não houve um fechamento radical no começo e que por isso estaríamos enfrentando todos esses problemas agora. Pois bem, no Peru, eles foram os primeiros a impor uma quarentena radical, com toque de recolher. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado tempo que as pessoas não aguentavam mais e começaram a infringir esse toque de recolher e fez com que a pandemia espalhasse assustadoramente. Tá? Então o Peru é um drama para a gente, porque ele está aqui na América do Sul. E óbvio que nós temos a fronteira fechada, mas é um caso assim, bem próximo de nós. E que não adianta de repente o Brasil vencer e os nossos vizinhos estarem aí contaminados e de uma hora para outra a gente acaba entrando em contato com esse vírus, né? Então o Peru viveu essa semana que passou e vai viver por um bom tempo um drama aí, não só pela sua instabilidade política, que já vem de anos, como também pelo desastre que está causando a pandemia nesse país. Tá? Então atenção para as informações sobre o Peru, porque ele vai ser um dos países daqueles que vai ser o último a vencer essa desgraça que nós estamos vivendo aí, por conta de não ter um programa de saúde tão evoluído público, né? E está se disseminando, as pessoas não conseguem voltar para suas cidades, então estão vivendo na Rua de Lima, que é a capital do Peru, né? É uma tragédia social associada a uma instabilidade política. Por isso eu achei por bem colocá-lo aqui, tá? Porque são dois grandes fatos semanais que envolvem esse país da América do Sul. Sexta notícia. Essa aqui tem a ver com o Brasil, é uma coisa que nós já vínhamos falando em outras aulas e que se tornou aí notícia da semana passada e vai virar notícia daqui para frente. Por quê? Porque em 2019 houve uma assinatura de uma intenção, de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que iria movimentar bilhões de dólares. Seria altamente interessante, principalmente para os nossos exportadores agrícolas, que viam nesse mercado europeu uma grande oportunidade. Para a indústria do Mercosul, a concorrência de um livre comércio seria desastrosa. Mas, como a nossa indústria não tem nenhum programa de governo nenhum que esteja governando o país com algum tipo de projeto para o Brasil, a nossa indústria anda de mal a pior. Bom, enfim, do que se trata? Se trata que o Mercosul deixou claro, inclusive a França se pronunciou abertamente, que enquanto
né, a gente, olha lá, um certo número de membros e partes interessadas, devemos levar essas questões a sério e a Comissão Europeia busca um compromisso claro dos países do Mercosul em relação ao desmatamento e às queimadas, especialmente no Brasil. Estão cobrando uma postura ambiental mais digna, mais correta do Mercosul e em especial do Brasil. Os parlamentos austríaco e holandês, que devem rejeitaram na sua forma atual. A Bélgica, a Irlanda, a Luxemburgo, a França estão relutantes. Até a Alemanha, que era defensora do acordo, está relutando, né? Então, agora, óbvio que também há uma pressão, não vamos negar isso, e o Bolsonaro chamou a atenção, há uma pressão dos agricultores europeus com receio que a nossa carne, que os produtos do trigo da Argentina, né, o milho, enfim, todos os nossos produtos cheguem mais barato, os prejudicando. Então, existe um segundo desejo por detrás. Mas o que eles alegam é que, por exemplo, a emissão de gás carbônico, desmedida como está sendo, o custo dela ambiental é tão grande, que os benefícios do acordo sairiam mais baixos. Então, o que se gastaria com o meio ambiente, com essas queimadas e com o desmatamento, é mais caro, é mais custoso do que os benefícios com o acordo. Então veja você o dilema que nós estamos envolvidos, né? Nessa questão ambiental que cada ano piora mais. Eu tenho certeza absoluta que nas provas que vão vir de concurso público esse tema vai ser cobrado, absoluta certeza, tá? Porque as bancas adoram isso. E eu aproveitei e misturei aqui uma notícia do Brasil. Não preciso dizer, a semana passada eu gravei sobre as queimadas, especialmente no Pantanal, que aumentou aí de 1.000 e poucos focos de queimada para mais de 5.000, quase 20% do Pantanal está indo embora. E agora, essas queimadas, a notícia e você deve assistir, você aqui do Sudeste que está me assistindo, deve presenciar sim, infelizmente, a tal da chuva preta e dias mais escuros, porque as fumaças das queimadas estão chegando aqui, né? Bom, o que os especialistas dizem? Eu vou ler. O especialista em física atmosférica detalha algumas possíveis consequências da fumaça levada a outras regiões do Brasil ou do mundo. Ela pode ter efeitos à saúde. Além disso, pode reduzir a radiação no ecossistema por causa da absorção da atmosfera, alterar a fotossíntese e prejudicar atividades agrícolas, diz Artacho. Após a chegada da fumaça à região sudeste, a Metsul Meteorologia alertou que a situação pode piorar a qualidade do ar e causar problemas às pessoas que têm dificuldades respiratórias. A situação se torna mais difícil no atual cenário de pandemia de coronavírus, né? Lembrando que nós temos a maior seca da história do Pantanal nos últimos 47 anos. Existe uma reserva, esqueci alguma coisa das águas, que digamos, é um refúgio de onça-pintada. 85% dessa reserva foi queimada. Todo mundo está vendo todo dia essa tragédia, e essa tragédia atinge especialmente os moradores de lá, e os animais e o bioma da região, mas agora também a fumaça pode e vai chegar aqui até a gente. Então, olhar, infelizmente, com olhos de tristeza para esse drama, né, que é a questão ambiental no Brasil, que mistura não só os interesses, como eu falei, do Mercosul e da União Europeia, como vai deixar uma sequela de anos para a gente. Não se recupera, até porque tem acontecido, como eu já falei, quando você tem uma queimada um ano atípico, etc. Aí no outro ano você trabalha e recupera, não recupera imediatamente, mas vai fazendo o seu trabalho, tudo bem. Só que nós estamos aumentando ano a ano as queimadas, né? Era a Amazônia, o olho do furacão, agora é o Pantanal. Ainda que não chegamos na Mata Atlântica, que é aqui onde tem a maior concentração urbana do país. Mas, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Eu acho que está todo mundo de coração partido aí, né, nesse quesito. E eu estou pegando um elemento do mundo ambiental. Eu não estou falando do problema que já existe com a emissão de gás carbônico. Eu não estou falando da queima de combustíveis fósseis. Eu não estou falando da poluição dos rios, do problema dos lixos, né? Da falta de saneamento básico. Estou falando das queimadas.
É fundamental que o ser humano se atente para isso, é inadmissível. Nós já não estamos num alto astral, né? Já escuto aí, ontem perdi um amigo lá na minha cidade, de Covid, 53 anos, cara saudável. Quer dizer, a gente não está num momento positivo. E ainda vem essa coisa das queimadas, pelo amor de Deus, né? Dá vontade de a gente fazer um mutirão aqui sem heroísmo e partir para o Pantanal para tentar salvar o que dá ainda para salvar desse bioma, desse ecossistema que está sendo devastado. Eu sei, é uma seca típica, mas não dá para negar, não dá para ser negligente, né? Dizer, não tem queimada, são focos. Poxa vida, isso não é inadmissível. Não gastar dinheiro, poxa, bom, deixa para lá, né? Não te fica até parecendo aqui que ele está, não é porque está todo mundo indignado, eu imagino. Eu acho que o próximo é o último, costumo fazer 8 slides com 8 notícias. Talvez esse fique um pouco mais curto, nem fica, geralmente dá 30 minutos, que eu acho que é um tempo bom que você tem aí para se atualizar semanalmente, tá? Essa foi uma notícia também que todo mundo viu, né? A polêmica lá do cartão vermelho. Para quem quer o cartão vermelho que o Bolsonaro queria dar? Bom, um sujeito aí da equipe econômica do governo andou falando, sem autorização, que estariam dispostos a congelar a aposentadoria e pensão e para tentar construir uma renda Brasil, que é tão discutida e porque se sabe que os efeitos dessa pandemia para 2021 serão devastadores. Acabando em dezembro, esta ajuda, como ficaria essa população que não conseguirá retornar ao trabalho em 2021? Bom, o Bolsonaro subiu nas tamancas e disse, olha, acabou a história do Renda Brasil, não se fala mais nisso. Se o Congresso quiser votar, ele que diga de onde vem o dinheiro. Por mim, continua o Bolsa Família, porque ele alegou que não ia tirar dinheiro dos muito pobres para passar para os mais pobres. Bom, é preciso pensar numa alternativa. É preciso pensar numa solução para esse drama social que nós vamos viver. Por enquanto, estamos vivendo um drama social. Fico assustado com as coisas do INSS, mas que não consegue nem, os peritos não conseguem atender as pessoas, também foi notícia essa semana, mas vai ser preciso pensar em alguma coisa. Isso não tem como. Se vai ser o Bolsa Família, não vai ser, como é que vai tirar esse dinheiro, não sei. Não sou eu que estou lá no Ministério, né? Mas que tem que ser feita alguma coisa, não tenha dúvida. Porque não vamos recuperar o desemprego que só aumenta, isso todo mundo sabe disso, nós temos mais ocupados, mas o Bolsonaro cancelou a tal da Renda Brasil. Como as coisas nesse país estão, vai e desvai, diz e desmente, vai e volta, eu não duvido que amanhã ou depois volte o Renda Brasil. Mas foi a notícia dessa semana. Para encerrar, eu não coloquei como notícia, mas só para cutucar você que está me assistindo aí, descobriram micróbios em Vênus, né? O que indica que possa haver vida extraterrestre. Vamos apostar aí para que sejam pelo menos amigos da gente e que, quem sabe, conheçam a vacina e nos apresentem o mais rápido possível, já que, estou brincando, sei que isso é impossível a curto prazo, mas que se há essa notícia, que bom seja. Somos pequenos mesmo nesse mundão nesse grande universo, somos minúsculos no tempo, somos minúsculos no espaço, mas podemos ser grandes na alma e nas virtudes. Fica com Deus, boa semana, muito obrigado mais uma vez. Veja aí os canais do Vencendo Concurso, que eu recomendo sempre que você assista. É uma enxurrada de vídeos. Eu fico impressionado com o Cristiano, né? Como é que ele é um fabricador aí de vídeos para vocês gratuitos. Dicas, ele, Fábio, Dorival, o Luiz Santos. Puxa vida, tanta gente que está lá no canal contribuindo para os seus estudos aí, tá bom? Força e vamos que vamos. Semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui de volta com mais notícias para você. Forte abraço!